Olá, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje eu trouxe informações aí para vocês referente aos processos dentro do neurodesenvolvimento. Então já vou começar trazendo aqui para vocês. Dessa vez eu fiz até uma colinha aqui com base no DSM, né, que é o nosso livro ali para a gente consultar várias informações dentro do neurodesenvolvimento, tem até de outros processos também bem importantes aí quando a gente fala da área da saúde. Mas aí eu coloquei aqui no computador que fica mais fácil de manusear e trazer informações aqui para vocês, tá? Então já vamos começar. Bom, o que significa especificamente esse processo do neurodesenvolvimento? É uma condição onde é caracterizado ali com alguns déficits dentro do processo cerebral ali, seja de crianças, adolescentes ou adultos, o que acarreta em muitas dificuldades, desde um funcionamento básico, pessoal, social, acadêmico e profissional, ou seja, acaba acarretando em vários aspectos da vida desse indivíduo. Então, esses déficits do desenvolvimento interferindo em vários momentos e aspectos aí da vida desse indivíduo, que pode trazer algumas certas limitações, pensando em vários ambientes. Então, por exemplo, em questão de aprendizagem, em funções executivas, habilidades ali sociais, então quando a gente fala de interação social, de uma comunicação, então acaba afetando para que essa criança, em alguns formatos, né, porque a gente tem muitas variações quando a gente fala de neurodesenvolvimento, acaba acarretando ali uma certa dificuldade para esse indivíduo. O que a gente consegue identificar de fato essa dificuldade é através de avaliação, de alguns processos aí que eu vou sinalizar para vocês em outro vídeo. E aí eu já trouxe aqui até com uma certa descrição, em alguns momentos eu vou dar uma olhada aqui, né? Mas para vocês conseguirem acompanhar, tá? O transtorno do desenvolvimento intelectual é um transtorno onde ele vai afetar muitas áreas ali da vida desse indivíduo, né? No cotidiano, no dia a dia, essas coisas. Então, como que esse transtorno ele é de fato caracterizado? É por déficits ali dentro de capacidades mentais, por exemplo, como raciocínio, solução de problemas, é onde esse indivíduo vai apresentar essas dificuldades ali no dia a dia, em planejamento, em pensamento abstrato. Então, eles vão ter essa certa dificuldade para conseguir entender, por exemplo, quando a gente passar um problema que parece básico e fácil, né? Mas eles vão ter essa dificuldade mesmo ali de conseguir compreender o que é para ser executado, como é para ser feito. Então, nesse sentido, dentro desse transtorno, eles vão precisar desse apoio que a gente fala, que é do processo terapêutico, né? Ou seja, alguém para auxiliar, para ajudar, para direcionar. O transtorno do espectro autista, que a gente já falou aqui em outros vídeos, mas é uma característica um pouco persistente, onde aquele indivíduo ele vai ter uma certa dificuldade para uma comunicação, para uma interação social, para como ele vai ter ali esse processo de se expressar, de se comunicar. Então são características que esse indivíduo vai ter que vai afetar ali diretamente uma reciprocidade social, a comunicação e interação social. Então esse indivíduo ele vai ter esse tipo de dificuldade para iniciar conversa, às vezes para dar continuidade numa conversa mais extensa, para repassar uma informação que às vezes aconteceu com ele, às vezes ele vai ter essa dificuldade em informar, repassar, contar. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, porque tem essa diferenciação, o transtorno de déficit de atenção é um transtorno que vai afetar esse indivíduo ali em uma questão de desorganização, desatenção, uma certa hiperatividade ali comportamental ou mental, né? Aquele indivíduo que muitas das vezes ele tá ali, sempre tá pensando em alguma coisa, e isso afeta, sim, o dia a dia desse indivíduo, porque ele vai ter alguns comportamentos que vai refletir uma certa dificuldade muito grande para esse indivíduo que tem esse transtorno, porque ele vai precisar lapidar ali, através das terapias, de acompanhamento, todo um processamento onde ele encontre boas funcionalidades para o processo que ele tem, como desatenção, organização e essa questão de hiperatividade que ele pode vir a demonstrar aí através de comportamento ou processos mentais, tá? Então, tudo isso a gente consegue saber através de acompanhamento. Então, todos esses transtornos, o paciente, ele precisa ir ali, fazer um acompanhamento, passar com os profissionais de que é provável de que ele tenha esse transtorno para que ele inicie o processo terapêutico onde ele consiga, com base nas dificuldades para que ele consiga as melhores terapias para aquele transtorno.
Então, eu trouxe esses transtornos porque são os mais comuns quando a gente fala de neurodesenvolvimento, mas obviamente que existem vários outros. Eu vou gravando em partes, porque são muitos transtornos, né? Mas aí eu vou fazendo essa gravação em partes, tá? Uma outra coisa que é muito importante da gente conversar é sobre comorbidades. O que significa o processo de comorbidades? Imagina assim, a comorbidade, a gente tem ali um indivíduo que ele tem um transtorno específico e dentro desse transtorno, que a gente fala que é como se fosse o transtorno central, o primeiro, tipo isso, e aí a gente tem uma sobreposição desse transtorno, que aí a gente considera como uma comorbidade. Então significa que geralmente o paciente que ele tem algum tipo de transtorno, caso ele ainda não tenha, pode ser que ele venha a desempenhar outra comorbidade, ou seja, outro transtorno que seja correlacionado desse primeiro transtorno. Inclusive, quando é um indivíduo que ele não fez acompanhamento terapêutico, ou de que ele iniciou nas terapias muito tarde. Então vamos trazer aqui uma situação hipotética, né? Um paciente ali que ele tem transtorno do espectro autista, nível 3, e ele não fez acompanhamento, iniciou tarde, é provável de que ele venha a desempenhar alguma outra comorbidade, ou seja, algum outro transtorno, por ele não ter feito os processos de terapias. Porque quando a gente fala de neurodesenvolvimento, quando a gente não vai desde o início ali, desde a base, desde a infância, quando a gente não faz esses ajustes, acaba acarretando sim um prejuízo muito significativo para esse indivíduo. Por isso que dentro da nossa área a gente sempre orienta ali a família para que sempre, quando possível, né, que essa família de fato consiga ali iniciar o processo terapêutico o quanto antes, porque isso faz muita diferença dentro do processo de desenvolvimento da criança, tá? Então essa informação é muito importante para a gente saber, né? Então é importante a gente entender de que quando a gente não ajusta, não alinha, não faz o processo terapêutico, não segue as orientações, a gente causando um certo prejuízo para aquele indivíduo, ou seja, para aquela criança, para aquele adolescente ou para aquele adulto, né? Caso ele não faça o processo terapêutico, tá? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima.